Hotep, Libra, chegamos para uma leitura atemporal para vocês, tá? Então, no momento que você chegar nessa leitura, aí sim, a partir desse tempo pode fazer sentido para você, tá? Então, por ser uma leitura temporal e você não ter esse entendimento agora, das energias que serão apresentadas aqui, tá? Com a força do povo do Oriente, à frente Cigano Igor, com meu respeito, minha admiração, com a permissão da minha egrégora cigana, meu povo do Oriente. Vamos ver aqui quais caminhos, quais direcionamentos que eles trazem para você, tá? A partir do momento que você acessar esse vídeo, tá bom? O que não fizer sentido, né? Veja também seus outros signos fortes aqui, conforme os vídeos forem subindo. E tenha bom senso sempre, coração aberto, mente aberta, para receber a mensagem, tá? O que a gente vai começar a falar aqui? Oh, tchau, Rio. Mostra-me o caminho. Mostra a nós o caminho. O direcionamento. Como passar pelo deserto. Para tantos que passam pelo deserto. Deserto. Ui! Caiu no chão, hein? Caiu no chão. Eu tô usando só um dado, tá? Porque foi assim que foi para ser trago para trabalhar, tá? Do 1 ao 6. Olha, caiu no chão, tá? Eu ia terminar a fala, né? Mas eu tava mentalizando. Nos ajudar com o deserto, a passar pelos desertos emocionais, pelos desertos financeiros, pelos desertos espirituais, tá? E eu já mentalizando, né, esse deserto emocional, que para muitos aqui tem já de cara uma mensagem de finalização de parcerias, tá? Muito forte aqui. Que podem ser parcerias essas amorosas, tá? Afetivas. Quando eu falo afetivas não é só de casal, né? Mas de afetivas nas quais de pessoas que você tem afeto, tá? Podem ser parcerias também profissionais, pode ser conexões familiares, tá? Então, vamos abranger aqui. Eu vou abrir com o baralho, tá? Com o baralho. Aqui esse grupo, essas pessoas que se conectam. Se você estiver lidando com Libra, a mensagem pode ser tua também, tá? Nossa! Uau! Olha só, caíram muitas cartas, ficou um bolo na minha mão, caiu um bolinho aqui e duas separadas, tá? Viradas. Só que aí é o seguinte, olha só, muito forte essa mensagem já aqui. Olha que ficou no fundo, que foi de cara que eu olhei. 7 de copas. Na mesa, nesse montinho, 7 de ouros. Peraí. 7 de ouros. E nas duas cartas que saíram, que ficou em cima, 7 de paus. 7, 7, 7. Se você estiver vendo muitas horas repetidas ou números repetidos, provavelmente, se você não pesquisou o porquê, pesquise.
Para mim faz muito sentido, algumas pessoas aqui do canal sabem que eu sou libriana na astrologia tropical. E se vocês perceberem aí no canal, o nome, né, Empire Casa Mística 777. Troquei esses dias por conta dessas energias que estavam presentes para mim. Então, para mim, diretamente, isso aqui já cai como um grande sinal, tá? Veja as energias aí, o significado do 777. Uma das mensagens eu sei que é colocar em prática, tá? A gente fala de conhecimento esotérico, conhecimento espiritual, tá? E que para cada um é de uma maneira, tá? Pode ser um conhecimento religioso acerca de alguma religião, acerca de anjos, de orixás, de santos, aí onde você tem mais esse interesse, né, pelo estudo, ou de outras tantas formas, do tarô, do ocultismo em geral, tá? E então a primeira mensagem que me fala aqui muito forte, para além ali da coisa das conexões, é de colocar em prática o teu conhecimento. É de dividir e multiplicar o teu conhecimento, tá? Fazer com que outras pessoas também saibam aquilo que você sabe, tá? E eu sinto aqui que a dificuldade de muitos, talvez, seja de justamente de que maneira eu coloco isso em prática. E aí a gente vai saber o que isso tem a ver também com essa questão da queda de relações ali que a gente viu no primeiro momento, com a energia do dado do cigano Igor, tá? Agora eu vou tirar, porque, né, a gente não teve aqui essa primeira sinalização. Vamos lá. Estão caindo muitas cartas, não viraram nenhuma. Tá, vamos lá. Por favor. Uma carta por vez. Por favor. Oxário. Olha, tá caindo tudo no chão, hein? 5 de espadas. 5 de espadas. O que mais? Rei de paus. Foi na ordem que caiu? Não. 3 de espadas, tá. Como caiu primeiro o 3 de espadas e depois o rei de paus, é a ordem na qual eles me pediram pra trazer aqui, tá? 5 de espadas, 3 de espadas e rei de paus. Eu coloquei aqui no canal, antes dessa leitura, se eu não me engano, tem uma outra mensagem que eu gravei no mesmo dia, que é uma mensagem coletiva, livre, né, canalizada, que ela saiu, apesar de ter saído, né, várias mensagens ali, mas ela me chamou muita atenção esse rei de paus, que, se eu não me engano, estava na mesma posição, tá? Então você dê uma olhadinha nessa leitura, que é uma leitura atemporal também, tá? Uma leitura livre. Dá uma olhada nessa leitura. Libra, a pergunta é: o que tem a ver essa energia da queda das relações com o fato de que eu preciso pôr em prática o meu trabalho espiritual, o meu conhecimento, né? De alguma maneira, seja criando um canal, seja conversando, seja abrindo um espaço, seja da maneira que for, seja falando dentro de grupos. Ó, 10 de espadas no fundo. O que tem a ver, tá? Com certeza que para alguns, alguma conexão atrapalha ou atrapalhou com que você exercesse a tua fé, exercesse a tua inteligência, se mostrasse, tá?
Para alguns pode ser um parceiro que não compreende a tua fé, tá? Tô falando a fé porque para alguns pode ser ligada a uma religião e para outros através de uma vivência de estudos também, tá? Então, tanto posso ter pessoas aqui que são de uma religião de matriz africana e o esposo não entende. Posso ter também pessoas aqui cristãs que o esposo, a esposa, o companheiro, a companheira também não gostam, tá? E eles falaram aqui pra mim: a tua luz mexe com os demônios dessa pessoa. E eu tô toda arrepiada. A tua luz mexe com os demônios dessa pessoa. É por isso que de maneira direta ou indireta, agressiva ou passiva-agressiva, essa pessoa ela te faz internalizar a tua fé, sem mostrar para outros ou até dentro de casa, tá? Eu tenho uma mãe católica. Católica quase com uma beata, sabe, assim, cega, bitolada. Eu tava pensando porque eu tava aqui perguntando se eu trago isso, né? Às vezes a gente traz aqui a nossa vida particular, mas, enfim, a gente também não pode ter medo, né? Se eu quisesse me esconder, eu não estaria aqui. E eu já tive que, por exemplo, quando eu queria exercer a minha fé, e a gente, o ser humano, a gente precisa, né? Às vezes de um amuleto, de uma imagem, né? De uma foto que seja de uma egrégora na qual a gente se conecta, né? Uma imagem, alguma coisa. E a gente precisa disso, né? Do incenso, de uma vela. E eu mesma já tive que pegar uma imagem de uma santa católica, imprimir, e por trás dessa imagem, num porta-retrato, para estar assim visível para mim, eu imprimi a imagem de uma Iabá, né, de uma orixá feminina, na qual eu me conecto, na qual caminha comigo. E eu me vi fazendo, e foi muito, até estranhamente engraçado, porque é como se eu tivesse ido pro passado. Eu revivi o que eu acho que eu já vivi em vidas passadas, nesse sentido, né? Quando os meus ancestrais escravizados, para exercerem a sua fé, com certeza vocês já ouviram falar na expressão santo do Paoco. E se aí vocês não sabem por quê, vocês dêem uma pesquisada mais profunda. Porque era a forma com que os meus ancestrais escravizados tiveram que exercer a fé deles. Eles eram, se eu não me engano, eles eram encarregados de confeccionar em alguma instância aí algumas imagens, né? E que na época o que mandava era o catolicismo, né? E aí eu tô falando aqui, né, dos ancestrais que foram tragos para o Brasil. E eles, ali dentro daquela imagem que era oca, colocavam algo
alguma simbologia, né, dos orixás. E aí vocês me desculpem, porque não é algo como algo não corado e pessoal, tá? Porque é algo que foi todo um grupo, tá? Que passou por isso. E quando eu me vi fazendo isso, tendo que imprimir uma imagem de uma santa da Igreja Católica, só para que eu pudesse ter, né, que é essa coisa deles, do sincretismo, né? Eu peguei essa santa, que é sincretizada nas religiões de matrizes africanas, e eu precisei botar ela na frente da minha orixá, para que eu pudesse saber que ela estava ali. E por que eu não podia botar a imagem da minha orixá, né, da minha deusa ali? Tava numa casa, né, que não pertencia a mim, e esse cuidado de não fazer com que o outro se sinta mal e até de se afastado, não sei. Eu sei que eu me vi fazendo isso, e quando eu estava fazendo isso, e até achando até uma certa graça, é como se eu tivesse voltado nesse passado. É como se eu tivesse, como se eu já tivesse vivido aquilo, tá? Foi muito forte essa visão. E por isso eu me emocionei aqui com vocês. Então, tudo isso para explicar, né, que às vezes é isso, assim, a gente é impossibilitado, direto ou indiretamente, de exercer a nossa fé. Para quem já me conhece, sabe que eu não sou ligada à religião hoje. Eu também sou proveniente de um berço católico, no qual eu me desliguei. Lógico que dentro de tudo que é religião, de todas as fés, vou colocar assim, eu busco aquilo, e sempre fica aquilo que foi e que é um aprendizado para o meu desenvolvimento, né, para o meu salto consciencial e humanitário e espiritual, para o bem, né? Então é lógico que eu sei que eu tive que nascer num berço católico por algum motivo. Eu sei hoje os motivos, enfim, não faz sentido eu trazer aqui, mas que todo o ensinamento no qual eu passei dentro do catolicismo até aqui, é lógico que eu oro ali meu Pai Nosso, eu leio a Bíblia, né, voltei, porque eu acredito eu acredito em Cristo, não no cristianismo, mas em Cristo. Eu tive, inclusive, essa passagem de ficar muito tempo longe da Bíblia, por exemplo, que eu não acreditava mais por conta da religião. E eu entendi que Jesus, né, que Sananda, não é pertencente a nenhuma igreja. Ele é um ser, ele é um mestre. E eu passei a vê-lo de uma outra maneira também e a conectar-me a ele de forma mais íntima e mais genuína, sem amarras, sem cabrestos. E eu falei isso tudo por quê? Porque tem essa relação que para alguns pode ser familiar, ou pode ser a partir de um companheiro, de uma companheira, que de alguma forma você precisa omitir, diminuir a tua intensidade religiosa, espiritual, a tua inteligência acerca disso, o teu estudo. É como se você não pudesse chegar e a gente fica muito orgulhoso. Eu fico muito orgulhosa cada vez que eu aprendo alguma coisa, seja dentro dos meus próprios estudos, dentro das minhas canalizações, de coisas que eles, né, enviam para mim e me contam, enfim, ou de que outras pessoas, um conhecimento também proveniente de outras pessoas, sejam em canais, né, amigos, ou enfim. Eu fico muito orgulhosa de sentar e dividir aquele conhecimento e de falar que, nossa, mas tal egrégora, não sei o que lá, aí tal
tal entidade, não sei o que, viveu então tempo tal, e a história é assim, é assado, e eu fiquei sabendo disso, e eu soube disso, eu confirmei aquilo. É como se você não tivesse como ter esse, sabe? Você não pode chegar e falar na manhã seguinte que, caraca, marido, eu tive uma viagem astral na qual eu fui levada, não sei aonde, tal. Você não pode. É como se você vivesse aqui, eu tô vendo muita imagem do eremita, sabe? Eu tô vendo muita imagem do eremita. E a gente já vai para 20, vai para 21 minutos de leitura. E eu tirei 3 cartas. Então, bom, eu gosto de enfeitar o pavão aqui, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu sou apenas uma ferramenta. E aí isso acaba, lembra que eu falei da queda das relações? Olha o 10 de espadas, finalizando, tá? Um contexto aqui no qual tava que às vezes a gente acha que vai conseguir levar. Não, mas ele não entende agora, mas vai entender. E aí você vai esperando, o tempo vai passando e você tá se diminuindo para caber. Tá? É como se alguém não estivesse mostrando o teu maior potencial aqui. Será que eu vou ficar só no baralho? Eu adoro trazer os oráculos, mas eu senti de trazer umas conexões, assim, uma seriedade a mais. Uma seriedade no sentido de não que o trabalho não seja sério e que as outras egrégoras não sejam. Mas pela energia de Igor, é uma coisa, né? Não tem essas... Diferente quando você trabalha com a egrégora masculina e com a egrégora feminina. Pelo menos pra mim. Tem essa diferença. 2 de ouros. Então, quando você sai dessa parceria, ao finalizar essa parceria, você consegue ir para um outro degrau, tá? Para um outro degrau maior dentro da tua... Eles estão falando aqui aquisição de responsabilidade. Eu nunca usei essas 2 palavras juntas, eu acho. Aquisição de responsabilidade perante a tua espiritualidade, tá? Talvez alguns precisem falar mesmo, levar mesmo. 4 de paus. Três de copas no fundo. Ai, gente. Olha que você viu que você saiu do 5, do 3 de espadas. E aí você passou pro rei, né? Que é o teu novo degrau. Que é mais um degrau, tá? E a partir desse rei, veio o 2 de ouros, que são parcerias, tá? Parcerias que vão que vão te ajudar de alguma maneira, tá? 4 de paus, tá? Que é fala de união, tá? Uma união próspera, uma união... Uma estrutura, tá? Não só uma união, mas uma estrutura. E tanto aqui me fala de uma estrutura dentro de uma parceria, que pode ser uma parceria profissional, tá? Digamos que você encontrando pessoas nas quais vão te ajudar a exercer essa tua espiritualidade, seja da forma profissional dentro de um lugar, ou você encontrando com pessoas, resumindo, você encontrando com pessoas que falam a tua língua, que vibram a tua energia, tá? Que serão compatíveis com esse teu novo degrau, que é quando você se permite sair para fora de si, tá? Mostrando suas potencialidades. E de várias formas, tá? Porque isso aqui você pode adequar também, como uma leitura geral, você pode adequar a todos os campos. Profissional, né? Até porque a gente tá falando de espiritualidade, de trabalho com espiritualidade, mas é um campo profissional, tá? É o meu campo profissional também. E você se conecta com pessoas nas quais estarão na sua vibração e que trarão uma estrutura. E você terá uma estrutura para trabalhar. Seja com a espiritualidade, seja num trabalho. Porque de alguma forma você vai se mostrar. Você vai estar nesse novo degrau e aqui.
Aí eu vou falar novamente para vocês uma coisa. Vão nessa leitura, que eu acho que tá antes dessa, tá? Que veio, tá vendo essa energia. Você tá sendo esperado, é a mesma mensagem que veio nessa outra energia. Você tá sendo esperado, consciente ou inconscientemente. Essas pessoas, nesses lugares, ou nesse lugar, ou do outro lado da tela, se for a questão de você ter um canal, ou abrir um canal, ou você ter aí alguma coisa de atendimento ao público, ou num lugar, uma roda de conversa de amigos, de empresa, que você vai se mostrar o seu melhor, tá? Vai conseguir mostrar o seu melhor, essas pessoas estão te esperando, consciente ou inconscientemente, elas estão esperando por você. E por você. Ah, não, mas pode ir outra pessoa. Não, é por você. Esse cargo aqui é teu. E quando eu falo cargo, não é só um cargo profissional. É um cargo, é você sendo encarregado, encarregada de estar nesse ambiente aqui e de fazer o trabalho aqui. E a partir daqui eles estão falando também, tá? Muitas cartas de copas, muito bom. É como se eu estou sentindo aqui como, sabe, uma coisa que sair. É você querendo sair de dentro de você, dessa casca. Me apareceu muito aqui. Eu vou encerrar com o baralho, eu acho, tá? Mas é como se... Me apareceu muito aqui a questão do casulo, né? A lagarta, ela entra no casulo. E ela entra lagarta. Só que ela não tem como sair lagarta. E no tempo certo, ela vai se desenvolvendo ali dentro, no escuro. E no tempo certo, aquele casulo ele precisa romper. É como se tivesse, sabe, a fissura, já criando a fissura no casulo, para que essa borboleta saia. Muito forte. Bom, eu queria trazer muito mais outras coisas. Eu tô deixando bem livre assim, porque eu dispus aqui todos os decks que me pediram. E cada signo talvez tenha um deck diferente, vai depender da energia, tá? E não é porque eu não gosto menos de vocês não, pelo contrário, feliz aqui, bomba no canal. Trabalhe sua luz. Vamos finalizar com ele porque a gente já tá indo para 30 minutos quase. Eu queria fazer uma leitura um pouco mais clean. Mas, né, eles trabalham com o que a gente é, com quem a gente é, né? Eu sou uma pessoa que eu falo pelos cotovelos na maioria das vezes. Na maioria das vezes, não, eu já... Acho que é um ponto meu. Eu trabalho com comunicação a vida inteira, né? Com pessoas, com grupos, falando, palestrando, cantando, poetizando, então, né? Eu falo, eu já falei um pouco mais restrita por conta de... A gente vai adquirindo sabedoria, entende onde falar, quando não falar. Desperte sua luz, por favor. Acho que para amarrar essa leitura, vou trazer um oráculo, né? Duas. Tá indo tudo pro chão, hein? Ui. Aqui no fundo ficou missão dupla. É como se fosse um canal de... canalizando e elevando a humanidade. Olha aí o 777, não esquece. Se quiser pegar um trechinho e colar aqui, apareceu pra mim 29 também, tá? Lemúria. Está acontecendo. Criando... Eu sempre esqueço essa palavra. É como se tivesse... Você tá ajudando a criar uma nova terra. Essas cartas são muito clarinhas. Criando... você tá trabalhando na criação da nova terra, tá? Você tá aqui pra isso. Mostre sua voz.
Saia da caverna. Expresse-se. Tá vendo? Tá vendo? Eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Libra, eu queria trazer um monte de coisa aqui, enfeitar o pavão, mas nessa energia tá finalizando. Tem algumas pessoas aqui que pode estar se perguntando na espiritualidade, o que que eu faço? Como eu faço? Tá, eu quero finalizar, mas eu não tô conseguindo. Qual é o meu próximo passo? Para alguns tem uma coisa assim de dar pausa, espera. A gente tem que saber quando se movimenta e quando pausa, né? Tem uma coisa assim de um descanso, porque a próxima fase vai ser pauleira, assim, pauleira no sentido positivo, tá? De como você vai se expressar, trabalhar e botar a mão na massa. Essa finalização, esse 10 de espadas, tem alguns decks, não sei se todos, mas essa pessoa no 10 de espadas, ela tá 31, 31 novamente, aqui ó, mais um número repetido, 29, 29, 31, 31, 777. Coloca os trechinhos aqui se você quiser, tá? Dessas mensagens. Eu perdi o que eu ia falar agora. Entendi. O 10 de espadas, geralmente, ele vem com uma pessoa deitada e com as 10 espadas enfiadas. Então, tá no chão? Fica, tá? Fica nessa posição. Você não precisa lutar agora, tá? Se mantenha em oração, se mantenha da melhor forma possível com vibrações elevadas. Ah, eu não consigo porque tá difícil. Caça alguma coisa para te distrair. Vai pintar, vai passear, faça coisas que te deem prazer. Não se preocupe em lutar nesse momento. Não tô falando que não é pra você não fazer nada no sentido de ficar aí esperando a morte da cabrita. Mas é pra você descansar que já tá acontecendo. Essa finalização não é você mais que tem que mexer, tá? Não é você mais que tem que mexer. Veja a mensagem 777, 2929, 3131 e a mensagem anterior a essa, que é uma mensagem geral para todo mundo. Tá bom? Ó. Anca de aço, né?